Irmãos, graça e paz, nessa manhã nós damos continuidade ao estudo da nossa revista, dos livros poéticos. Hoje é a nossa aula 11, e o tema da nossa aula é Tudo tem a sua ocasião. Bastante oportuno esse estudo de hoje, levando em conta o contexto em que vivemos enquanto mundo, enquanto Brasil, enquanto igreja, em relação agora ao isolamento social em que vivemos em função do coronavírus. Então, é bastante importante porque o interessante é porque vamos estudar hoje especificamente o livro de Eclesiastes, dos capítulos 1 ao 6, onde falaremos muito sobre a questão do tempo, e especificamente sobre o uso do tempo. E com essa questão do isolamento social que temos vivido, é a oportunidade ideal para que possamos aprender a utilizar o tempo da melhor forma possível, de repensar as nossas ações e as nossas formas de agir baseadas no uso adequado do tempo. Então, vamos prosseguindo nessa aula aqui, clamando, pedindo para que o Senhor nos oriente, nos conduza, que o Santo Espírito verdadeiramente seja o nosso professor e que possamos ter um entendimento vindo do Senhor acerca desse estudo. Então, vamos prosseguir. Nossos objetivos, como sempre temos dito, verbos, ações, o primeiro deles, saber, compreender o significado e a importância do livro de Eclesiastes, fazendo uma breve introdução ao livro todo, que será dividido em 2 aulas. Fazer, compreender que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Aqui no objetivo a gente já começa a entender, a pincelar acerca do tempo. Fazer, aproveitar o tempo da melhor forma possível. Que possamos aprender a utilizar esse tempo da melhor forma possível. Isso é um ponto bastante importante, porque muitas vezes, para conseguirmos aproveitar o tempo da melhor forma possível, precisamos rever alguns conceitos e refazer uma escala de prioridades acerca da nossa vida. O que estamos fazendo, como estamos fazendo e por que estamos fazendo. E o último objetivo, que resume os 3, colocar em prática os ensinos do livro de Eclesiastes em sua vida. Então vamos em frente. Nosso textuário, Eclesiastes 3:1. Tudo tem uma ocasião certa, e há um tempo certo para todo propósito debaixo do céu. Ocasião certa, tempo e propósito. 3 palavras-chave que podemos extrair desse conteúdo, desse versículo, e que estaremos vendo. Ocasião, tempo e propósito. 3 palavras que se completam no contexto, poderia dizer no contexto todo da nossa aula. Tá? Então vamos à primeira pergunta, uma breve introdução acerca do livro de Eclesiastes. E eu pergunto, o que sabemos acerca do livro de Eclesiastes? O que você sabe acerca do livro de Eclesiastes? Então, resumindo aqui, deixando cinto, nós temos assim, Eclesiastes lembra que há tempo para todo propósito debaixo do céu. É um manual prático para o viver que abrange nosso ciclo de vida. Nascer, desenvolver e morrer. A vida do homem consiste nisso, em tese. O nascer, o viver, o desenvolver e o morrer. E o livro de Eclesiastes nos deixa essa regra, esse manual prático de como devemos fazer isso. E o ser humano, desde o princípio, procura conhecer meios de satisfação pessoal e, para isso, empenha sua vida. Mas, apesar de todo o seu empenho, ele acaba por concluir que as coisas são passageiras e efêmeras. Então, essa é a conclusão que nós temos acerca do livro de Eclesiastes. Então, aqui nós temos um ponto importante, que o ser humano, desde o princípio, busca conhecer meios de satisfação pessoal. É uma constante busca do ser humano em prol, uma busca, em meio da satisfação pessoal.
né? E aí vem o grande problema. E para isso ele empenha a sua vida. Nós estamos empenhados, empenhando todo o nosso tempo, muitas vezes, buscando uma satisfação pessoal. E acabamos por concluir que, né, nada disso é suficiente. Que tudo isso são coisas passageiras e efêmeras. Né? Totalmente efêmeras e totalmente passageiras. A gente vai ver ainda nessa aula um pouco mais acerca disso. Então, no primeiro capítulo de Eclesiastes, nós iremos iniciar o estudo, os trechos que para essa aula são importantes, eles estão projetados aqui na nossa tela, mas caso os irmãos queiram e devem fazer a conferência desses textos em suas Bíblias, fiquem à vontade. Então, o primeiro texto que nós temos acerca da vaidade humana é o versículo 2 do primeiro capítulo de Eclesiastes. Diz o sábio: que grande ilusão, que grande ilusão. Tudo é ilusão. Né? E daí corremos atrás de coisas como se fossem nos tornar especiais. Porém, ao adquirir o que tanto desejamos, já não nos sentimos mais satisfeitos. Né? É uma busca constante e incessável acerca disso que nós temos enquanto seres humanos. Nós, por vezes, definimos objetivos nas nossas vidas, e daí empenhamos todo o nosso tempo, todas as nossas energias em busca desse objetivo especial, seja esse objetivo qual for. Por vezes, quando falamos em objetivos, em buscar coisas, normalmente nós trazemos a imagem, nos traz a imagem nos vem à cabeça a questão da busca de alguns bens materiais, sejam uma casa, um carro, um computador novo, o que quer que seja. Né? Mas aqui a gente pode usar, por exemplo, um computador de exemplo. Né? Hoje, por exemplo, meu objetivo é conseguir comprar um computador o mais moderno que está disponível no mercado. Vou empenhar meu tempo, vou empenhar meu dinheiro, isso vai demandar horas extras de trabalho, por exemplo, vai demandar economia, vou ter que sacrificar determinadas situações, vou ter que me reorganizar todo para conseguir comprar o dito computador que custa, sei lá, valor alto, que hoje eu não tenho. Vou me empenhar, vou tal. Quando eu conseguir o dinheiro para comprar esse computador, compro. Por um tempo ele me satisfaz, mas nos dias seguintes que virão após essa compra vai ser lançado um modelo mais novo, mais potente, com melhores configurações, o que quer que seja, e esse que eu tenho já não me satisfaz mais. E eu já passo a buscar uma nova meta, um novo objetivo, entre aspas, que é o quê? Poder comprar e concluir e adquirir um outro computador ainda mais novo, mais moderno. Então, por muitas vezes, é isso que acontece em nossas vidas. Né? Nós nos empenhamos, corremos atrás de coisas que talvez nos tornem especiais ou que sejam especiais para nós. Mas depois que eu compro, né, dentro de pouco tempo, isso já não me satisfaz. Isso tudo é uma característica, né, dada, né, no livro de Eclesiastes, que tudo é ilusão. Né? No versículo 14, ainda no primeiro capítulo de Eclesiastes, nós temos que observei que tudo o que se faz debaixo do sol, tudo é ilusão, é perseguir o vento. Né? O versículo 14 do primeiro capítulo da Eclesiastes. Vivemos em um tempo em que o desejo de conquista é o que mobiliza. E quando se chega lá, esse alcance não tem sentido. Né? Complementando o que eu disse anteriormente, né? O mundo de hoje, considerando a parte material e a sociedade como um todo, é um mundo baseado no consumismo, em que a busca é constante pelo ter, pelo ter, pelo ter. Eu preciso ter um computador melhor, eu preciso ter um celular melhor, eu preciso ter
um carro melhor, eu preciso ter uma casa melhor, eu preciso ter. Né? Mas tudo que se faz debaixo do sol é ilusão, é correr atrás do vento. Né? E essa busca incessável do ter perde o sentido quando o quê? Buscamos ter, e quando alcançamos, isso deixa de ter valor para nós, e buscamos ter uma nova conquista, buscamos uma nova, né, mais conquistas, algo mais novo, e isso segue no correr atrás do vento, perseguir o vento. É algo que nunca conseguiremos atingir e, e alcançar. Né? E daí trazendo isso para os nossos dias, para a nossa realidade hoje, nos vem à tona a questão que estamos vivendo agora desse isolamento social, né? Em que muitas pessoas passaram a refletir acerca do que realmente é essencial e necessário para se viver, né? Não vamos entrar nem na discussão acerca do nosso relacionamento com Cristo, que a gente sabe que é essencial para vivermos, mas de forma prática e diária, né? Tantas coisas que que antes faziam parte das nossas vidas e que considerávamos essenciais ou importantes, agora com esse isolamento social, com fechamento de lojas, do comércio em geral, de restaurantes enfim, isso fez com que as nossas vidas fossem reprogramadas e que voltássemos os nossos olhos para o que realmente é essencial e necessário para as nossas vidas. Então aqui nós temos em discussão, né? Quando o ser humano passar a contemplar a sabedoria, aí vem o ponto-chave, né? Ao passar a contemplar a sabedoria, o ser humano certamente encontrará uma força e orientação necessária para o viver. Né? Então, essa é a nossa busca. Contemplar a sabedoria e não contemplar a busca do correr atrás do vento. Né? Aprender a viver é dar um fim às questões, às vezes, estúpidas, ou que não condizem em nada com o proceder de quem segue o Rei dos Reis. Aqui vem uma crítica bastante forte para nós, né? Aprender a viver é dar um fim às questões, às vezes estúpidas, ou que não condizem em nada com o proceder de quem segue Jesus. Por que por vezes estúpidas? Enquanto filhos do rei, né, seguidores do rei, onde estamos colocando o nosso coração? O que estamos colocando como prioridade e como essencial em nossas vidas? Estamos buscando a sabedoria, né? Estamos contemplando a sabedoria ou estamos correndo atrás do vento? Né? Então aqui fica uma discussão e ao mesmo tempo uma reflexão. Né? Tantas coisas estúpidas que fazemos ou que buscamos e que são incondizentes com a nossa vida de relacionamento com Deus. Então, esse é mais um ponto, né? Uma discussão, como não podemos fazer essa discussão pessoalmente, né? Mas fica como reflexão para os irmãos e numa oportunidade futura podemos discutir isso pessoalmente. Indo, né? Em Eclesiastes 2, vem um outro ponto, né? O engano da vida fácil e supérflua. No capítulo 2, versículos 17 e 18. Assim, odiei esta vida, porque a obra que se faz debaixo do sol me era penosa. Tudo é vaidade e aflição de espírito. Odiei todo o meu trabalho em que trabalhei debaixo do sol, visto que eu havia de deixá-lo ao homem que viesse depois de mim. Nesse versículo é bastante interessante, né? O autor aqui, ele, né, resumindo esses dois versículos que lemos, ele odiou a sua vida e tudo o que ele fez nessa vida, todo o trabalho, todo o esforço, todo o cansaço, todas as conquistas, toda a busca que houve enquanto, né, homem aqui na Terra é inútil, né? Visto que ele vai deixar isso para o homem que vier depois dele.
Isso é uma realidade, né, tremenda, porque é o que de fato vai acontecer, né? Todo um patrimônio que uma pessoa construir, por exemplo, toda a riqueza, toda a fortuna que uma pessoa vier a construir, seja qual for o custo operacional, por assim dizer, né, o sofrimento para conseguir aquilo, vai acontecer o quê? Vai deixar para aquele que vier depois dele. Né? E isso a gente pode colocar assim, não é somente para pessoas que possuem grandes fortunas. Eu trabalhei minha vida inteira, adquiri uma fortuna, vai morrer e vai deixar para alguém, em tese. Né? Em tese não, na realidade. Mas também aquela pessoa que talvez não tenha nada e que de uma vida toda o que ele conseguiu juntar por meio do trabalho dele, conseguiu conquistar por meio do trabalho e do esforço dele de uma vida toda, que seja uma bicicleta, por exemplo, né? Vai deixar. Quando essa pessoa morrer, vai ficar para o homem que vier depois dele, né? Vai ficar de herança para o filho, o que quer que seja, vai ficar, né? Esses bens não vão para o túmulo junto com ninguém. Esses valores também não. Então, eis a efemeridade, né, de todas as coisas. Né? Vivemos em um tempo de muito cansaço. São tantas exigências do viver. Essas exigências elas são individuais e externas. O desprezo pela vida pode nos acometer também, né? Assim como acometeu o autor aqui em Eclesiastes. Né? Vivemos em um tempo de muito cansaço. Por que esse muito cansaço? Essas exigências, a cobrança sobre nós, elas existem. Né? E isso, né, no caso aqui de Eclesiastes, levou a ele a um momento o autor a um momento de desprezo pela vida. Odiei essa vida. Por quê? Porque eu fiz foi correr atrás do vento minha vida toda. Isso não me levou a nada. Né? E nos dias de hoje isso é muito real também, né? Porque nós somos cobrados do nosso viver. Muitas vezes nós estabelecemos cobranças sobre nossas próprias vidas, mas também temos cobranças externas, né? O nosso patrão nos cobrando metas, nos cobrando vendas, nos cobrando resultados, né? E N situações. E tudo isso, né, gera o desprezo pela vida que pode nos acometer também. Né? Mas aí nós temos que ver onde está pautado o nosso coração. Onde está? Qual é o interesse maior em nossas vidas? Né? Então, prosseguindo aqui, né, em discussão, às vezes somos tentados ao engano de atingir ou conseguir o que desejamos com mais facilidade ou rapidez. Porém, esse não é o ensino dado a nós, que seguimos ao Senhor. A vida de engano é supérflua e alcançada por aqueles que viram as costas para os ensinamentos da palavra. Né? Às vezes, eu diria que muitas vezes, nós somos tentados ao engano de atingir ou conseguir o que desejamos com facilidade ou rapidez. Né? Aqui entra a questão do imediatismo que nós temos falado, né? Nós, seres humanos, nós queremos as respostas e queremos tudo para agora. Né? Aí entra a questão que nós estudamos recentemente. O tempo não é nosso. O tempo é do Senhor. Né? E nós, como seguidores do Senhor, né, precisamos entender e pôr isso em prática. A vida de engano é supérflua e alcançada por aqueles que viram as costas para os ensinamentos da palavra. Esse é o ponto interessante, né? Uma vida de engano, né? Uma vida de aparências, né? É alcançado por aqueles que dão as costas para o Senhor, para os ensinamentos da palavra. Né? Mas nós, enquanto seguidores de Cristo, né, que seguimos a Cristo, seguimos a Deus, né, não podemos nos deixar enganar por esses ensinamentos de mundo, propriamente dito, né, e aonde que nós devemos estar com o nosso coração
alicerçado. Aqui, prosseguindo, né, nós temos em Eclesiastes 3, nós entramos exatamente na questão do tempo, né? Mais uma vez, o tempo do homem e o tempo de Deus. Em Eclesiastes 3, no primeiro versículo, nós temos que tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tempo determinado, tempo para todo propósito debaixo do céu. Né? Não sabemos o quanto, o que ou quando, mas o que foi criado por Deus tem o seu tempo. E isso é para além de nós. Né? Isso nós conseguimos trazer para a nossa realidade enquanto bem atual, em que estamos vivendo, sobre essa questão do coronavírus, né? Nós não sabemos quanto, o que ou quando será, mas há o propósito do Senhor e tudo tem o seu tempo. E a palavra-chave é o que nós temos aqui no finalzinho, na parte de baixo da tela. Isso é para além de nós. Né? Qual o propósito disso? Qual é o tempo disso? Isso é além de nós. Não nos cabe entender ou querer entender. Né? Mas nós temos que respeitar esse tempo, aprender a respeitar esse tempo, né? Da melhor forma possível. Que valor daremos às coisas e passagens da vida? Aqui nós podemos também, né, continuando nesse raciocínio para o nosso dia a dia. Que valor estamos dando a essa passagem da nossa vida em especial? Para muitos, se não para todos, né, é um momento difícil, é uma experiência difícil que estamos vivendo. Do medo, da incerteza, do não sabermos o dia de amanhã, mesmo que não nos diz respeito à nossa vida propriamente dita, mas essa incerteza que temos acerca do amanhã, né, com relação ao coronavírus. De fato, haverão todas as mortes que são esperadas e apontadas pela estatística, haverão menos mortes, haverá a superlotação dos sistemas de saúde como previsto, da mesma forma, não sabemos. Né? É um momento muito difícil, né? de muitas incertezas. E daí agora vem justamente colocar essa pergunta novamente. Que valor daremos a as coisas e as passagens da vida? É uma passagem que estamos passando, né? Um momento. Qual é o valor que estamos dando a isso? O que estamos fazendo com esse tempo? Estamos fazendo esse momento difícil servir de aprendizado? Né? Eu creio que de agora em diante nós temos conversado bastante em casa acerca disso. É um tempo de se reinventar praticamente todas as coisas, né? Porque foi um período está sendo um período de muito aprendizado nesse sentido. As coisas não serão mais como eram há 2, 3 semanas atrás. Atitudes que tínhamos há 2, 3 semanas atrás, não teremos mais. Não agiremos mais da mesma forma como agíamos há poucos dias atrás. Coisas que fazíamos há pouco tempo atrás, não faremos mais. Né? Da mesma forma que coisas que fazemos hoje, que aprendemos a fazer hoje, nesse período de quarentena, de isolamento, certamente serão feitas e continuadas por muito tempo para frente. Né? Mas aqui também entra um outro ponto importante, né? Ainda na primeira pergunta. Que valor daremos às coisas, né, e passagens da vida? Né? Aqui, nesse ponto, nós também temos um detalhe importante, que é o valor que daremos ou que damos às coisas. Nesse período de quarentena, de isolamento, o que tem sido levantado muito é sobre a questão econômica, a situação financeira como um todo do país, dos estados, dos municípios e das pessoas.
Isso afeta e abala diretamente a questão das coisas, né? Dos bens materiais. Quando falamos em valor, em coisas, nas situações econômicas e financeiras, nos vem à mente essa preocupação acerca das coisas, né? Dos bens materiais, da alimentação, enfim. Né? E isso tudo, como eu disse há pouco, durante esse período de quarentena, é o tempo em que aprendemos e reaprendemos a dar valor às coisas. Um novo valor às coisas, o valor verdadeiro das coisas. Aprendemos a valorizar o que realmente é importante para as nossas vidas e o que, de fato, é desnecessário. Então, isso é um ponto importante dessa experiência, né? Que temos que aprender e extrair, né, desse tempo difícil. Mas em outras situações, em outras experiências, será que estamos tirando aprendizado? Estamos tirando proveito no sentido de ter aprendizado acerca das coisas? Ou não? Né? Fica como uma reflexão e uma discussão acerca do dando continuidade, né, o tempo do homem e o tempo de Deus. Tudo que ele fez é apropriado ao seu tempo, né? Em Eclesiastes 3:11, no início do versículo 11. Tudo o que ele, Deus, fez é apropriado ao seu tempo. Né? Então aqui nós voltamos ao tempo. Quem é o dono do tempo? Né? Sabemos que é Deus. Saber que podemos viver e caminhar confiantes de que a nossa vida e o nosso tempo está nas mãos de Deus deve ser para nós motivo de ânimo e descanso. Meu irmão, minha irmã, se está angustiado, nervoso, ansioso com toda essa situação do coronavírus, por exemplo, que agora vamos poder utilizar como exemplo para essa nossa aula, mas saiba que podemos confiar que a nossa vida e o nosso tempo está nas mãos de Deus. E é isso que deve ser motivo de ânimo e descanso para nós. Temos que descansar e nos animar em Deus, porque sabemos que Ele é o Senhor do tempo e que, além disso, há um propósito para tudo, frente às inúmeras situações. Então, podemos viver e caminhar confiantes nisso, embora tudo e todos digam que não, né? Que não há motivo para ânimo e que não há motivo para descanso. Que devemos ficar atentos, ficar ansiosos, preocupados e que não devemos descansar. Mas, diante do Senhor, nós podemos fazer isso e sabemos que é isso quem pode, que é Ele que verdadeiramente pode nos dar isso, esse ânimo e esse descanso. Podemos confiar no seu infinito amor por nós, né? As lutas pelas quais passamos têm um tempo determinado por Deus. Elas também vão passar, né? Então, mais do que nunca nesse momento, é oportuno nós estarmos lembrando isso, né? Vermos nossos familiares, não podermos dar um abraço, vermos nossos irmãos por meio digital, né? Por meio de redes sociais, de aplicativos de conversa e tudo mais, ou mesmo vendo de longe, sem poder dar um abraço, sem poder dar um aperto de mão, é difícil, né? E o medo e a incerteza pelo dia de amanhã, que não sabemos, com tantas desinformações, ou com tantas informações ruins, não que elas tenham que ser boas, mas com tantas desinformações como um todo, é importante nós estarmos lembrando que há um tempo determinado por Deus sobre isso tudo. E essa luta, ela vai passar. Né? O importante disso tudo, dessa luta, do passarmos por essa luta, é o que falamos há pouco, né? Serviu de aprendizado? Tem servido de aprendizado para as nossas vidas? Ou foi simplesmente mais uma luta que eu passei batido e não aprendi nada com isso? Então, as lutas vêm, mas no tempo determinado do Senhor, elas vão passar. Né? E que dessa luta fique
o aprendizado para as nossas vidas. E já findando para o fim aqui, os males e as tribulações da vida, né? Então, no versículo, no capítulo 4 de Eclesiastes, né? Nós temos aqui, de novo, voltei-me e atentei-me a todas as opressões que se fazem debaixo do sol. Vi as lágrimas dos oprimidos e eles não têm um consolador. Não tem como escapar do nosso olhar os males e as atribulações dos nossos dias. Por mais que queiramos nos distanciar, o mal nos espreita e as tribulações acabam nos afligindo também. Né? Então aqui é um ponto, né, por isso que eu disse no início que vem muito a calhar esse estudo de hoje com o contexto em que estamos vivendo. Né? Todas as opressões, como está no versículo, né? Atentei para todas as opressões que se fazem debaixo do sol. Está ali, a opressão está para todos. Né? Não tem como escaparmos dos males. Nós não temos como dizer não, porque somos do Senhor, nós não necessariamente vamos adoecer. Né? Já temos vários relatos do mundo, inclusive o pastor da junta, uma junta da convenção, presidente, um dos presidentes da convenção batista, foi acometido pelo coronavírus. Né? Nós, enquanto filhos de Deus, como servos de Deus, como seguidores de Deus, estamos suscetíveis a termos essa doença e podemos, inclusive, morrermos por ela. Né? Por mais que nós queiramos fugir das atribulações, das tribulações, das doenças, do que quer que seja, mas nós não podemos ficar isentos disso tudo. Né? Cedo ou tarde as tribulações acabam nos afligindo também. Mas aqui vem a grande questão, né? Na parte B do versículo, né? Vi as lágrimas dos oprimidos e eles não têm consolador. Mas nós, como filhos de Deus, nós temos o Consolador. Aquele que teme o Senhor procura viver e caminhar dignamente diante dele e da sociedade. Tenderá a viver de maneira diferente, pois utilizará a sabedoria a seu favor, a fim de aproveitar o melhor tempo de vida que Deus lhe deu. Então, nós que tememos ao Senhor e vivemos e caminhamos dignamente diante de Deus e diante da sociedade, vamos viver de maneira diferente, né? Pois estaríamos utilizando a sabedoria a seu favor, a fim de aproveitar melhor o tempo de vida que Deus nos deu. Né? Ainda acerca do versículo anterior, né, que lemos, que não temos como escapar do nosso olhar das tribulações, mas vemos a tribulação nas lágrimas dos oprimidos, e eles não têm um consolador. Então, nesse momento de opressão que vivemos, no momento da tribulação, no momento da dificuldade, nós que cremos em Deus, nós sabemos que temos o nosso Consolador, né? Que sabemos onde buscar o conforto, buscar o consolo, onde buscar o suporte que é em Deus. E daí vem o nosso grande questionamento. Os que não têm o Senhor, como estão passando por essa tribulação? Né? O que mais ouvimos e ouvimos relatos de pessoas desesperadas porque não querem morrer. Né? Em tese, né, no primeiro momento, ninguém quer morrer. Né? Mas nós que cremos no Senhor, que temos a certeza da vida eterna, nós sabemos que o morrer é lucro. Né? Embora, no primeiro momento, nós digamos que não queremos morrer. Né? Mas as pessoas que não têm o Senhor, diante dessa ameaça constante de morte, né? Com a morte iminente, traz um desespero às pessoas. Ainda essa semana eu conversei com um colega que trabalha comigo, tem uma mãe já idosa, que durante esse período de isolamento ela não saiu de casa, e ele me relatou que
ela não saiu de casa, ela não quer sair de casa, porque ela está desesperada, porque ela não quer morrer, né? Não tem o Senhor, certamente por isso o desespero, né? Por não saber o dia de amanhã, né? Quando se não tem o Senhor, você não, né? A morte é muito mais temerosa. Para nós que cremos no Senhor, sabemos que a morte é lucro, né? E nem por isso nós queremos ela no primeiro momento para nós. Então, esse é o momento e a oportunidade para nós que temos a Cristo de apresentarmos Cristo para essas pessoas, seja da forma como for. Temos os meios de comunicação, temos as redes sociais e tudo mais. Então, que nesse momento de crise em que estamos vivendo, né, de tribulação, nós que temos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador, temos a oportunidade de levar a Cristo a essas pessoas que encontram-se nessa situação de desespero, né? E isso que nos faz diferentes, pois buscamos, né, como temos aqui na tela, viver de maneira diferente, utilizando a sabedoria ao nosso favor e aproveitar melhor o tempo de vida que Deus nos deu, né? Essa é uma grande diferença que temos que ter e levar em consideração. Daí, nos capítulos 5 e 6, né, do livro de Eclesiastes, inclusive é o título desses capítulos, Conselhos Práticos para o Viver, né? O importante é o que fazemos com aquilo que nos foi dado para viver. Aqui vem um ponto interessante, né? O que fazemos com o que nos foi dado, né? Nossas escolhas farão toda a diferença na gerência da nossa vida, pois consequências virão, sejam elas boas ou ruins, né? O que temos feito em relação à adoração ao nosso Deus em nosso viver? O que temos feito em relação à adoração em nosso viver? Não permitamos que nossos atos de culto sejam superficiais, insinceros e hipócritas. Uma palavra muito forte, né? A hipocrisia. No versículo 5, né? Não te precipites com a boca, né? Pensar e refletir antes de falar é bom, né? No versículo 13 do capítulo 5, né? Não devemos colocar nas riquezas a nossa esperança e confiança, né? Nesse atual momento em que estamos vivendo, isso tem sido muito visível, né? Quando as pessoas estão desesperadas com o isolamento social, o fechamento do comércio, das empresas e tudo mais. Quando se faz isso, o que se coloca em jogo, o que se coloca em risco? São as riquezas. Mas envolve a questão do sustento, da comida e tudo mais, sim. Mas em tese, né, no primeiro momento, o que vem à tona é a riqueza. Onde está a nossa riqueza? A riqueza está alicerçada na fonte de renda, nos bens materiais? Tudo isso é efêmero, é passageiro. Se eu não perder essa riqueza, né, se ela não virar em nada, né, como dizemos, tem a possibilidade do quê? Né, de eu morrer e essa riqueza vai ficar para outra e eu nem sequer vir a usufruir disso de forma correta e adequada, né? Prosseguindo aqui, né, para os nossos dias atuais, né, aprendendo com o livro de Eclesiastes. Nosso tempo terminará e o melhor é aproveitarmos as oportunidades, né? Hoje, mais do que nunca, nós estamos tendo a oportunidade, né, de aprender a usar melhor o nosso tempo, né? O tempo vai terminar, né? E o melhor que podemos fazer é aproveitar essas oportunidades, né? Nesses dias de
isolamento, de quarentena, que seja o termo utilizado, o que estamos fazendo? Estamos aproveitando essa oportunidade? Sabemos que tantas pessoas estão tendo que nesse período, por exemplo, aprender a cuidar dos seus filhos. Mas isso é uma coisa tão simples, tão óbvio, isso, né? O pai cuidar de um filho, os pais cuidarem dos seus filhos. Mas não é uma realidade de muitos. Muitos pais tiveram que, nesse momento, aprender a cuidar de seus filhos. Um tempo de aprendizado. Certo? Por vezes a duras penas, né? Com um custo muito alto e tudo mais. Mas é um tempo, uma oportunidade de aprender. E tantas outras situações. Mas mais do que isso, né? Enquanto oportunidade que eu deixo como para nós como igreja, oportunidades de falarmos do amor do Senhor às pessoas. Porque não é uma, não são duas, são milhares de pessoas que se encontram desesperadas em relação ao coronavírus. É entendível? Sim, é entendível. A situação é preocupante? Sim, é preocupante, é motivo de preocupação. Mas nós queremos e descansamos no Senhor, porque sabemos que o tempo é dele e a vontade soberana é dele, né? E que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam e o temem. Né? Mas, como disse há pouco, nem por isso estamos ilesos de adoecer e de perecer com essa doença. Mas descansamos porque confiamos na vontade soberana do Senhor. Né? Só que não é por isso, porque descansamos, que cremos no poder de Deus, é que vamos negligenciar os cuidados. Não é por isso que eu vou à rua todos os dias, que eu não vou tomar as devidas precauções, não vou lavar as mãos, não vou fazer o uso do álcool, enfim, né? Então, é um momento de aprendizado. Então, temos que aproveitar essa oportunidade e aprender com ela, né? Seja qual for a situação, qual for o contexto, né? E a oportunidade maior nessa situação, nesse contexto, é viver plenamente na dependência do Senhor. Seja pelo medo, né, que é inevitável, pela incerteza acerca da nossa saúde, do risco que temos à nossa saúde, ao nosso corpo físico, também dos nossos familiares, da nossa parentela e tudo mais, e também em relação à situação econômica, né? E quando vemos em toda essa situação a questão das empresas, do trabalho, do sustento das nossas casas, da nossa família. Né? Mas como eu disse, é o tempo de aprendizado. Para quê? Para que possamos aprender ainda mais a sermos plenamente dependentes da vontade soberana do nosso Deus. Aqui, só para nós concluirmos, né, fica como um momento da apresentação do suplemento, né? Tudo tem a ocasião própria, né, a nossa aula de hoje, e a proposta, aproveitar o tempo da melhor forma possível. Isso não é para hoje, para esse momento de crise que estamos vivendo, mas é para a nossa vida como um todo. Como aproveitar o tempo da melhor forma possível? Vamos continuar correndo atrás do vento? Ou vamos usar a sabedoria dada pelo Senhor para aproveitar esse tempo da melhor forma possível? Que possamos entender e compreender isso tudo e colocar em prática nas nossas vidas. Amém, irmãos? Nós encerramos então essa aula de hoje. Pedimos e clamamos a Deus para que possamos continuar orando e clamando a Deus por toda essa situação, por todo esse contexto de pandemia que estamos vivendo e passando, e que possamos depender plenamente da vontade soberana de Deus. Tenham todos um bom domingo. Desejamos, enquanto
EBD, enquanto professores da EBD, desejamos a todos uma feliz Páscoa e que nessa Páscoa também, né, uma Páscoa diferente para a sociedade como um todo, que seja também um tempo de aprendizado e que nessa Páscoa o Cordeiro venha à tona, né, mais uma vez, e que ele seja lembrado como deve ser, que seja dado a ele a honra e o mérito devido e merecido. Deus abençoe a todos. Amém.